Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história desse mundo já meus pés empoeirei. Mesmo que o mar viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou. Olá, boa tarde, que bom que você está aqui novamente. E se você nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal Viver e Aguardar. Nós estamos felizes de ter você aqui. Estamos em uma série que tem como título A Última Sobrevivente. E o episódio de hoje é A Onda Global. Com certeza você já percebeu a velocidade das informações, como que nós ficamos sabendo das coisas que acontecem do outro lado do planeta, aqui no nosso cantinho. Através do celular, através da televisão, do computador, essas informações chegam na velocidade de segundos e nós somos informados do que está acontecendo pelo mundo todo. Trazendo para o contexto bíblico, como que será a volta de Jesus? Será que simultaneamente todas as pessoas ficarão sabendo, vendo o que está acontecendo, ou será um evento isolado? O pastor João Vitor trará respostas para estes questionamentos. Continue conosco. Olá, querido amigo, querida amiga, é muito bom ter sua presença nesse canal. Estamos chegando ao último episódio desta série sensacional, a série A Última Sobrevivente. E nada melhor do que começar a nossa programação louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então convido a você a cantar sobre um Deus que tem a sua glória, que nos deixa sem palavras, um Deus maravilhoso, um Deus salvador, um Deus redentor. Então cante comigo a música Sem Palavras. Não consigo entender o teu amor, o teu querer, não há igual, não há igual. Deixou sua glória pela cruz, em seu amor.
Hoje Jesus nos convida e nos dá a oportunidade de nós estarmos com o coração igual ao dele. Então medite nessa letra, cante conosco a música Coração Igual ao Teu, porque é o desejo de Jesus que nós estejamos muito, muito, muito perto dele, para que nós possamos ser a representação fiel de Jesus Cristo aqui nessa terra. Cante conosco. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual. Disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão.
igual ao teu. E para encerrar o nosso louvor, eu gostaria de convidar você a cantar juntamente comigo a música A Esperança é Jesus, que é a música tema dessa série maravilhosa que está encerrando. Tenho certeza que nós tiramos muitas coisas boas dessa série, muito conhecimento, e a nossa esperança, com certeza, está muito mais revigorada, muito mais cheia, porque é isso que nós temos que fazer. Colocar as nossas esperanças em Jesus. Não adianta colocar em pessoas, não adianta em colocar coisas, porque tudo isso decepciona. Mas se você colocar a sua esperança no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, você vai ver que vai ter sentido. Todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, todas essas mazelas, só tem sentido com a volta de Jesus. E é por isso que hoje, eu e você, nós temos que colocar a nossa esperança nele. Cante conosco. Esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz, se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Só há esperança e certeza naquele que é verdadeiro.
Como você está? Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Querido Pai, esse momento especial de adoração que temos tido nessa tarde, onde já cantamos, onde já te louvamos, nós queremos te pedir que o Senhor continue tocando a nossa vida agora através dessa mensagem, dessa palestra, e que a tua palavra, ao ser aberta, possa encontrar o nosso coração aberto também. É o que a gente quer te pedir hoje em nome de Jesus. Amém. Olá, seja muito bem-vindo à comunidade Sentir Mais, que bom poder te receber aqui mais uma vez, hoje para o último episódio da série A Última Sobrevivente. Você sabe muito bem que a comunidade Sentir Mais é uma comunidade de fé, que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia, e nós temos aqui um objetivo especial que é semana após semana proporcionar para você um encontro real e significativo com Deus. Aqui é o lugar onde você vai ouvir boas músicas, aqui é o lugar que você tem para sentir mais a presença de Deus. Eu espero que você sinta Deus aí com você agora. E mesmo se você não sentir, não há problema, que Deus pelo menos consiga falar de maneira racional à tua mente e ao teu coração nesse final de tarde, início de noite. Que bom te receber aqui mais uma vez, eu digo, porque nós estamos no último episódio de uma série que nos fez refletir um pouquinho sobre a esperança. Essa foi a proposta dessa série, a gente conversar um pouquinho de esperança em meio a essa crise e que a gente deve se apegar nisso mesmo, se apegar à esperança. Nós falamos um pouquinho sobre o que temos vivido aqui nesse momento de situação desesperadora, nesse momento agora que estamos passando, como vai ser a vida que vamos ver depois e como a esperança nos fortalece nesses momentos de crise. Falamos sobre a nossa maior esperança de todas, já que ela é a última que morre, já que ela é a última sobrevivente. Falamos sobre essa tal esperança que nos move. Falamos que a esperança que nos move é a esperança da volta de Jesus. Para quem não acompanhou essa série em nenhum dos episódios anteriores, não há problema. Nós vamos colocar aqui no card, aqui em cima, não sei se é aqui ou é aqui, mas nós vamos colocar aqui à disposição de você. O card vai aparecer aqui assim, ó, ou já apareceu aqui para você, e aí depois você pode clicar, ao terminar esse vídeo, pode clicar aqui nesse vídeo mesmo, pode clicar em qualquer lugar na tela, vai aparecer aqui uma bolinha com um i no meio. Você clica ali, vai aparecer a playlist para você acompanhar os episódios que você, porventura, ainda não tenha visto. Mas a despeito disso, eu quero trazer um resumo do que nós já vimos até aqui. No primeiro episódio, o tema foi expectativas no ar. O mundo que nós temos vivido é um mundo carregado de expectativas e nem sempre expectativas positivas. Nós vimos aqui que quanto mais o tempo vai passando e as crises mundiais vão aumentando, a gente fica sempre se perguntando onde vamos parar com tudo isso, aonde nós vamos chegar com tudo isso. A situação atual da pandemia, quando isso vai parar, aonde nós vamos chegar, será que vai ter coisa pior do que isso? Então expectativas negativas que ficam no ar, acaba que trazem e acarretam problemas psicológicos em muita gente, tanto que o número de pessoas depressivas, ansiosas aumentam de maneira assustadora no mundo todos os anos. E apesar de tudo isso, em meio à crise, nós temos ainda ao que nos apegar, que é a esperança da volta de Jesus, que vai dar fim a toda a crise e expectativas negativas que o mundo nos traz. Segundo episódio, nós falamos sobre a era das fake news. Desde 2018, na verdade 2016, as eleições presidenciais nos Estados Unidos, a expressão fake news foi a expressão do ano. Em 2018 isso ganhou notoriedade aqui no Brasil, quando tivemos as eleições. Uns falam que houve fake news da parte da direita, outros falam que houve fake news da parte da esquerda. Na verdade foi comprovado de ambas as partes, e eu não quero entrar no meio político aqui, apesar de que eu já adianto para você, dando um spoiler bem a longo prazo, mais adiante aí, neste ano ainda, teremos uma série aqui falando um pouquinho sobre política, religião, como que isso se encaixa, que lições podemos tirar do mundo político. Enfim, vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso, mas é lá na frente. Mas na semana, no segundo episódio, há 2 semanas atrás, falamos sobre as fake news, e as fake news, elas têm um poder que é bem peculiar de trazer descrédito à verdade ou perde o valor que a verdade tem. Sabia disso? Porque as fake news são muito gostosas de se consumir. As fake news são muito boas porque trazem sempre uma novidade, uma coisa nova, enfim. A gente fica ansioso de ver qual vai ser a próxima notícia, até que a gente descobre que é uma fake news. Mas quanto mais você dá créditos à fake news, menos crédito a verdade tem.
Só que quando isso se trata do meio religioso, especialmente da nossa maior esperança, que é a volta de Jesus, isso também ganha um papel importante, porque quando se trata de meio religioso e volta de Jesus, as fake news estão por todo lado. Quem nunca se deparou com uma mentira pregada num meio religioso? Até vale a pena mencionar que o meio religioso ou as igrejas são as instituições que têm menos crédito na sociedade, especialmente no pensamento pós-moderno, porque são, na maioria dos casos, pessoas e instituições que pregam uma coisa e vivem outra. O discurso está muito distante da ação, ou seja, eles não vivem o que estão pregando. E isso acaba, de certa forma, acarretando descrédito do meio religioso por causa das mentiras pregadas ou vividas muitas vezes. E quando se trata da nossa maior esperança, que é a volta de Jesus, também existem fake news. Nós vimos que Jesus vai voltar de maneira visível, de forma literal, nas nuvens dos céus, com barulho, com anjos, com trombetas, com música. Vai ser um evento extraordinário, espetacular. Vai ser o evento que a gente mais aguarda e um evento de magnitude global. Nós vimos no episódio da semana passada, com o tema Um Sonho de Liberdade, vimos que liberdade de fato, liberdade genuína, somente a verdade, a palavra de Deus pode nos trazer. Aumentar a nossa fé só acontece através de ouvir o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, e a palavra de Deus que nos dá liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a gente não vai ser liberto de verdade se o Filho não nos libertar verdadeiramente. É o que a Bíblia nos diz lá em João capítulo 8. Então é Jesus, a sua palavra, que pode nos trazer liberdade de fato. E a liberdade na sua plenitude nós vamos alcançar quando Jesus voltar e a nossa maior esperança se tornar uma realidade. Hoje, o nosso último episódio, tem como título Onda Global. Você sabia que em um minuto apenas, 4 milhões de vídeos são vistos no YouTube? 530 mil fotos são compartilhadas no Snapchat. 50 mil fotos são compartilhadas no Instagram em um minuto. 3,6 milhões de pesquisas são feitas no Google. 46 mil usuários de Uber solicitam uma corrida. A Amazon, que é a maior empresa varejista da internet, fatura mais de 260 milhões de dólares por minuto. Se isso acontece num minuto, pense o que pode acontecer em um dia. O compartilhamento de dados tem trazido uma chuva de informações sobre a nossa mente. E se eu trouxe grandes números em apenas um minuto, que dirá de um dia? A chuva de informações é tão grande que 2,5 quintilhões de bytes são compartilhados num dia. 2,5 quintilhões de bytes são compartilhados por dia. 90% dos dados que nós temos hoje circulando são dos últimos 2 anos. Foram formados e formatados e vinculados nos últimos 2 anos. 90% dos dados que nós temos circulando hoje em dia. O Dr. Augusto Cury, um estudante da mente, ele diz que graças a essa chuva de informações, a nossa mente anda cansada. E essa mente cansada acaba acarretando outros problemas, como já citei aqui no início, problemas psicológicos, como ansiedade, depressão, devido à mente cansada. E é interessante que tanta informação vem chegando para nós, e as redes sociais que têm os seus dados ou têm suas informações cada vez mais rápidas têm feito cada vez mais sucesso. Essas informações vêm chegando e a gente não tem tempo mais para refletir ou pensar nessas informações que chegam até nós. A gente só consome e ponto final. Quer ver um exemplo de que as redes sociais que têm os seus dados cada vez mais rápidos, suas informações cada vez mais rápidas, têm feito sucesso? A prova é de que esse ano de 2020 o Instagram caiu para a rede social como o 5º aplicativo mais baixado no mundo. Há bem pouco tempo era o primeiro mais baixado do mundo. As pessoas estão migrando do Instagram e indo para o TikTok. Já ouviu falar no TikTok? Eu tô lá no TikTok tem algumas semanas e lá tem feito tanto sucesso porque os vídeos são de informações curtas, 15, 30 ou 60 segundos apenas num vídeo. E lá não tem foto, não tem propaganda, apenas vídeos curtos. Então as informações chegam rápidas, de maneira muito veloz, e a gente simplesmente consome sem refletir ou pensar. E nesse meio todo, as fake news são um grande problema. Claro, nós já falamos isso aqui, inclusive nos episódios anteriores, mas não é o maior problema. O maior problema
são os monitoramentos que nós temos da nossa vida através das pegadas que nós deixamos na internet. Franklin Foer, que é um autor de um livro O Mundo que Não Pensa, um livro de 2017, ele chegou a dizer o seguinte, que hoje esses monitoramentos que nós temos tido na internet, porque hoje, não sei se você sabe, alguns aplicativos sabem a hora que você dorme, a hora que você acorda, a hora que você está praticando exercícios físicos, aquilo que você gosta de consumir, de assistir, aquilo que você gosta de comprar, e então sempre ali nas redes sociais ou pela internet vão te sugerir coisas a consumir, a comprar, não só consumir coisa de comprar, não, estou falando de consumir, de assistir também, conforme o seu perfil, a hora que você dorme, a hora que você acorda, aquilo que você gosta de assistir, aquilo que você gosta de comprar, aquilo que você gosta de comer. Então, hoje, o mundo da internet ou as grandes empresas têm todos esses dados a respeito da sua vida, esse monitoramento acaba acontecendo. Então, Franklin Foer, que é o autor, repito, do livro O Mundo que Não Pensa, ele diz que hoje eles tiram de nós a nossa liberdade de pensar ou decidir. Porque você fica envolto em informações que chegam para você ali. Por exemplo, você está passando no Facebook, de repente passa uma propaganda de Coca-Cola. Você pensa, nossa, estava mesmo com vontade de tomar uma Coca-Cola. Como é que a internet sabia disso e me trouxe uma propaganda de Coca-Cola? Como é que a internet sabe que eu estou precisando de um remédio e colocou uma propaganda de remédio no meu Facebook, no meu Instagram? Porque nós temos essas pegadas que nós deixamos na internet. E acabam tirando a nossa liberdade de pensar ou decidir, porque está tudo ali na nossa cara, nos sugerindo o tempo inteiro. O pior de tudo é que, segundo esse autor, acabam criando bolhas de pensamentos em todas as pessoas. Porque se o que você assiste tem sido sugerido pela própria internet, aquilo que você consome tem sido sugerido pela própria internet, ele sempre vai te sugerir aquilo que você sempre vê. Então você sempre vai estar dentro daquela bolha de pensamento, nunca vai ouvir o pensamento do outro, o que o outro pensa a respeito daquele assunto, sempre vai ouvir a respeito daquilo que você pensa, quer ver só? Isso vai ajudando a aumentar a polarização, ou os discursos que são distantes um do outro. Um exemplo disso é a política. A internet sempre vai te sugerir, se você é mais voltado para uma linha de pensamento na política da direita, a internet sempre vai te sugerir pessoas que falam sobre a direita. Então aquilo que está da esquerda, você raramente vai ver. Ou vice-versa, você que é da esquerda, mais para o lado esquerdista, do lado político, a internet sempre vai te sugerir conteúdos de esquerda, nunca vai te sugerir algo para você ouvir como que a direita pensa sobre o assunto. Então cria-se uma bolha de pensamento. Sabe o que isso no final das contas está causando na humanidade? Isso tudo está acabando com aquilo que nos torna humanos, a capacidade de raciocinar e tomar decisões. Porque se tudo tem sido sugerido e a gente só consome aquilo que já estamos acostumados a consumir, não estamos mais pensando, raciocinando ou capacidade de tomar decisões. E isso tudo tem uma ligação muito forte com o tema da volta de Jesus. Como assim? Vamos lá então. Vamos entender isso melhor. Mateus 24, verso 14, eu quero ler com você. Se você puder abrir a Bíblia em casa, vai ter um texto aí passando na tela para que você acompanhe a leitura, mas se você tiver uma Bíblia, é importante que você faça prova aí na sua própria Bíblia se é isso mesmo que diz. Mateus 24, verso 14, olha o que a Bíblia nos fala sobre volta de Jesus e sobre essa era de informações que nós temos vivido. E as boas novas do reino serão pregadas pelo mundo inteiro, para que todas as nações as ouçam e depois virá o fim. A Bíblia está dizendo aqui que o fim ou a volta de Jesus só vai acontecer depois que as boas novas ou as boas notícias do reino forem espalhadas para todo mundo. Ou seja, Jesus só volta depois que todo mundo souber sobre a volta dele. É interessante que aqui a Bíblia fala que depois que este evangelho, as boas notícias, forem espalhadas para todo mundo, Jesus volta. Durante um bom tempo, há mais ou menos aí, vamos pegar uns 30 anos atrás, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é essa que vos falo agora, ela entendia, ela tinha uma visão de mundo, quando falava que tinha que pregar para toda tribo, raça e tal, a gente entendia que visão de mundo era pregar ou ter a presença da Igreja Adventista em cada país do mundo. Mas a nossa visão foi mudando conforme o tempo foi passando, entendendo que quando a gente fala de levar a mensagem das boas notícias da salvação, da volta de Jesus para todo mundo, hoje a gente já entende de forma diferente. Não é só a presença da igreja em cada país do mundo. Porque se fosse isso, já estaria quase chegando lá.
Hoje nós entendemos que é cada tribo, língua, povo, nação. E quando falamos de tribo, estamos falando de tribos urbanas, estamos falando de tribos musicais, estamos falando de tudo quanto é tipo de linguagem e pensamento. Essa mensagem das boas notícias de que Jesus está perto de voltar, da nossa grande esperança, tem que chegar a todo esse povo. Então hoje nós temos os meios de comunicação pregando e ajudando a pregar. Se você coloca na TV, tem a TV Novo Tempo, na rádio tem a Rádio Novo Tempo, na internet nós temos todos nós aqui falando agora nesse período, especialmente na pandemia. Então todo meio de comunicação de alguma forma tem sido falado sobre a volta de Jesus. E todos serão avisados que Jesus vai voltar antes dele chegar. Agora, para que todos têm que ser avisados? Uma boa dica sobre essa pergunta, a resposta dessa pergunta, um bom indício está em Ezequiel capítulo 18, verso 32. Acompanhe aí comigo, Ezequiel capítulo 18, verso 32. Ezequiel 18, 32, eu estou encontrando aqui. Você pode conferir na sua Bíblia em casa também. Ezequiel 18, 32 fala para que todos têm que ser avisados. Por que isso? Verso 32, Ezequiel 18, diz assim: eu não tenho prazer na morte de ninguém, é Deus dizendo. Palavra do soberano, o Senhor, arrependam-se e vivam. Jesus dizendo, olha, eu não tenho prazer na morte ou na perdição de ninguém, eu não quero que ninguém se perca quando Jesus voltar. Então, todo mundo precisa estar avisado, todo mundo precisa estar atento. E se tem uma hora decisiva na história da humanidade, essa hora é agora. Quer ver uma prova disso? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2, eu quero ler esse texto com você. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2, falando da hora decisiva que nós estamos vivendo. Por isso, todos precisam ser avisados sobre a volta de Jesus. Já que estamos numa era da grande chuva de informações, uma das chuvas de informações precisa ser a chuva da informação de que Jesus está perto de voltar, que a nossa esperança está perto de se concretizar. Se ela é a última que morre, vamos manter a esperança firme na volta de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Eu tinha aberto aqui em 1 Coríntios, me perdoe. Agora sim, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2, falando da hora decisiva da história da humanidade que nós estamos vivendo. Diz assim, pois Deus diz, seu clamor chegou a mim numa época favorável, olha só, quando as portas do acolhimento estavam bem abertas. Eu ajudei a você num dia quando a salvação estava sendo oferecida. É Deus dizendo, olha, o tempo é oportuno. É uma hora decisiva. Eu estou com as portas do recebimento, do acolhimento aberta ainda. Então essa é a hora decisiva que muita gente precisa ouvir sobre essa mensagem. E não é à toa que nós estamos falando dessa mensagem de esperança aqui para você. Um outro texto, Marcos 8, verso 36, nos diz o seguinte. Marcos capítulo 8, verso 36. Olha o que esse texto nos fala. Marcos 8, 36 diz assim. E qual é o proveito que um homem tira se ele ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Do que adianta você estar ganhando a vida, tendo um bom emprego, um bom trabalho, tendo uma boa casa, um bom carro, isso tudo é bom, é legal e é válido, você tem que correr atrás disso mesmo, mas do que adianta ganhar o mundo e perder a sua salvação? Jesus voltar e você está despreparado, desprevenido ou desatento? É aquilo que eu falei na semana passada. Olha, não adianta muito você saber que Jesus vai voltar se você não está pronto para isso. Você precisa estar preparado para a volta de Jesus. A hora decisiva é agora. Ainda em Mateus 24, como nós lemos lá, Mateus 24, 14, eu quero ler agora outros textos, Mateus 24, versos 38, 39 e 44. Esses textos falam que nós estamos vivendo tempos parecidos com os tempos da Arca de Noé. Você se lembra disso? Deus disse assim, Noé, constrói uma arca que vai chover e coloca o povo lá dentro, os animais. Quem quiser entrar, vai entrar. Noé pregou 120 anos para o povo dizendo, gente, vai chover. Fica ligado, olha, vocês não vão... E aí o povo não deu crédito para a mensagem, não deu crédito para o aviso que Noé estava dando e acabou se perdendo. E Deus está dizendo que nós estamos vivendo um período bem parecido com o período de Noé, em que eles estão sendo avisados e não estão dando ouvidos. Olha o que diz esse texto, Mateus 24, versos 38, 39 e 44. O 38 fala assim, pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres se casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, estavam vivendo normal, comiam, bebiam, casavam, estavam vivendo uma vida normal. O verso 39 fala assim, o povo não queria acreditar no que estava para acontecer, até que o dilúvio realmente veio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. O dilúvio veio e acabou levando todo mundo.
quem não estava preparado, quem não deu ouvidos ao aviso, como nós temos dado aqui hoje. Agora o verso 44, em Mateus 24 ainda, diz assim: assim também vocês podem evitar dificuldades estando sempre preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperarem. Olha o que diz de novo, vou ler outra vez. Assim vocês podem evitar dificuldades estando sempre preparados, porque o Filho do Homem vai vir quando vocês menos esperarem. Você sabe que Deus deu uma missão que a gente pode até chamar de missão, a tal missão impossível. Ele deu essa missão para os discípulos, dizendo: olha, enquanto vocês estão indo pelo mundo, vão e façam outros discípulos, preguem para todo mundo, batizem essas pessoas. E por sinal, eu quero até mencionar que no mês de março nós tivemos o batismo do Wesley e também da sua noiva, e foi um negócio muito bonito. Se eu estou falando para você que está tomando a sua decisão de ser batizado, entre em contato com a gente, que mesmo em meio a essa pandemia a gente pode arrumar uma forma bem segura para que ninguém seja infectado com vírus nenhum e aconteça o seu batismo também se você tomou essa decisão, tá certo? Mas a ordem dada por Jesus aos seus discípulos antes dele subir ao céu, quando terminou a sua missão aqui na terra, foi essa: olha, enquanto vocês estão indo pelo mundo, preguem o evangelho, façam discípulos, batizem as pessoas. E foi uma missão, como eu disse, uma missão chamada missão impossível, porque eles foram perseguidos, eles foram rejeitados, maltratados, muitos deles mortos. E é interessante perceber que essa religião era uma religião sem distinção. É importante eu falar sobre isso aqui, num momento em que está todo mundo falando sobre racismo ou contra o racismo. É importante a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a comunidade Sentir Mais, também levantar essa bandeira e dizer que a Bíblia falava sobre isso. Porque o cristianismo precisa ser uma religião sem distinções, sem separações. A religião cristã, a religião de Jesus, não tem nada a ver com raça, com cor de pele, com nação em que a pessoa nasceu ou situação financeira, nada disso. Sem distinções. Vamos ler o que diz o texto de Gálatas capítulo 3, verso 28. A Bíblia nos diz assim: já não somos mais judeus, nem gregos, nem escravos, nem livres, nem simplesmente homens ou mulheres, porém somos todos iguais. Somos um em Cristo Jesus. A religião de Cristo não faz distinções. Ainda tem um outro texto em Romanos 3:22, diz que todos nós somos iguais. Não existe judeu ou grego, ou homem ou mulher, não importa a raça, a cor da pele, ou onde tenha nascido, ou a sua situação financeira hoje. O que importa é que todos somos iguais diante de Cristo. E esse tipo de religiosidade sem distinção atraía a todos. E as pessoas, se naquele tempo não tinha hoje os meios de comunicação como nós temos, de internet e de televisão, que ajuda na expansão dessa mensagem, dessa boa notícia da volta de Jesus, naquele tempo eles também usavam suas rotas marítimas, o livre acesso ao mar Mediterrâneo, e ajudou a expandir a mensagem dali do Oriente Médio para a Europa, para a Ásia. O evangelho foi se espalhando. Ainda assim, o melhor meio de comunicação foi o testemunho das pessoas que viviam, tinham a vida transformadas por Jesus, as vidas transformadas por Jesus, e saíam a testemunhar, saíam a falar. E a Bíblia traz a descrição desse movimento de pregação. A Bíblia traz uma descrição lá em Apocalipse capítulo 14, desse movimento que saía a pregar e a testemunhar. Olha a descrição que esse texto nos traz lá em Apocalipse 14, versos 6 e 7. É chamada de mensagem angélica ou mensagem dos anjos. Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7, a descrição desse movimento de pregação diz o seguinte: então vi outro anjo voando pelos céus, presta atenção nessa linguagem, levando o evangelho eterno para anunciar àqueles que estão na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Olha a figura de linguagem que é usada aqui. Um anjo, ou seja, um mensageiro. A palavra anjo vem de angeles, que significa literalmente mensageiro. Então tem um mensageiro voando pelo céu, ou seja, é dimensão global, trazendo uma mensagem para todos aqueles que estão na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Aquilo que nós vimos lá em Mateus 24:14, que o evangelho tinha que ser pregado a todo mundo antes de Jesus voltar. Todos teriam que ser avisados. E esse movimento de pregação traz uma expressão aqui de um anjo voando pelo céu, pelo meio do céu, é uma dimensão global. E aí o verso 7 diz assim, a mensagem que eles pregariam, que esses mensageiros pregariam, você e eu, nós, diz assim, ó: temam a Deus,
disse ele em alta voz, e louvem a grandeza dele, porque chegou o tempo em que ele vai julgar a humanidade. Adorem aquele que fez os céus e a terra e o mar e todas as fontes das águas. Além da dimensão global, esse texto também nos fala sobre o evangelho ser um evangelho eterno, o evangelho que não sai de moda, o evangelho que sempre vai ser relevante para o mundo vigente. O mundo que nós estamos vivendo hoje, mais do que nunca, precisa ouvir dessa volta de Jesus, dessa esperança, ou de um plano de redenção que Deus tem de tirar o homem do pecado para a salvação. Afinal de contas, desde que o ser humano caiu em pecado lá com Adão e Eva, ele precisava da mensagem de salvação. E o plano ele só é completo com nascimento de Jesus, vida de Jesus, morte de Jesus, ressurreição de Jesus, o ministério dele hoje lá no céu, nos defendendo como um advogado diante do Pai, quando a gente pede desculpa ou perdão pelos nossos pecados, e depois, quando Jesus voltar e nos resgatar deste mundo e nos levar para um mundo muito melhor, que sempre foi o plano dele. Então esse plano de redenção ou de salvação do ser humano é um evangelho eterno que os anjos levam ou que os mensageiros levam nos dias de hoje. É um evangelho eterno que nunca sai de moda. É um evangelho que também fala sobre criacionismo. Em meio a um mundo que fala muito forte, mesmo com suas fragilidades, ainda fala muito forte do evolucionismo. Nós temos uma mensagem aqui agora sendo pregado nesse momento final da história do mundo, esse momento crucial da história do mundo, sobre criacionismo. Tanto que o texto fala assim, adorem aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Uma mensagem de um criador precisa ser levado para um mundo que crê muito na evolução. E ainda a mensagem fala de um mandamento especial. O quarto mandamento da lei de Deus, que é o mandamento lembra-te do dia de sábado. Como assim? Eu não entendi, eu não vi sábado aqui nesse texto. Mas nas entrelinhas você pode entender muito bem. Lá em Gênesis capítulo 1, quando se trata da criação, e Gênesis capítulo 2 falando que Deus descansou no dia de sábado, ali nós vamos ver dizendo assim, que Deus criou o céu, o mar, a terra e as fontes das águas e descansou. Lá em Êxodo capítulo 20, onde temos os 10 mandamentos, no quarto mandamento, no capítulo 20, dos versos 8 a 11, você vai ver também dizendo, guardem o sábado, adorem a Deus no sábado, porque foi ele que criou, olha a mensagem de um criador, dentro da mensagem do sábado, do quarto mandamento, que criou o céu, o mar, a terra e tudo que neles há. E aqui agora, em Apocalipse, essa mensagem pregada falaria de um Deus que criou o céu, o mar, a terra e as fontes das águas, ou seja, um Deus criador, mas um Deus também que deve ser lembrado para ser adorado num dia especial, que é o sábado, uma referência muito clara ao quarto mandamento. As mesmas palavras de Êxodo e de Gênesis estão presentes aqui também nessa mensagem de Apocalipse. Então perceba que essa palavra, a expressão sábado, que vem da expressão hebraica Shabá, sábado significa descanso, descanso no português, significa descanso no português, significa descanso no hebraico e em mais 70 línguas. Então essa mensagem que é global, que é de um evangelho eterno que nunca sai de moda, de um evangelho de salvação, de redenção do ser humano, um evangelho que fala de criação e fala também do sábado, é um evangelho sendo pregado hoje. E Deus faz um último convite, ou um último alerta, um último aviso sobre a nossa grande esperança. Se existe um tempo de nós tomarmos decisões verdadeiras e genuínas ao lado de Deus, esse momento é agora. Olha o que diz Apocalipse 18, verso 4. Eu vou abrir minha Bíblia aqui, você pode conferir na sua aí também. Apocalipse 18, verso 4, o convite de Deus é assim. Então ouvi outra voz chamando do céu, saiam dela, meu povo, não tomem parte nos seus pecados, senão vocês serão castigados juntamente com ela. A mensagem aqui fala da Babilônia espiritual. Ou fala de algumas fake news religiosas, ou algumas religiões ditas verdadeiras, mas que são falsas, que sofrerão castigo. E Deus está dizendo assim, olha, saiam dela, meu povo. Saiam dela enquanto ainda é tempo, porque senão vocês vão ser cúmplices de seus castigos e vão sofrer o castigo junto com elas. E o convite de Deus esse último convite venha enquanto é tempo. Venha, eu não estou falando aqui puxando a sardinha dizendo venha para a igreja adventista do sétimo dia. Claro, seria muito bom se você fizesse parte da minha igreja. Eu creio nessa mensagem, eu creio na igreja adventista como uma igreja remanescente, mas eu creio muito mais do que isso, eu creio numa igreja. A igreja invisível. A Bíblia fala sobre essa igreja. Uma igreja onde nós seremos um só rebanho, de um só pastor.
Isso ainda não aconteceu, vai acontecer. Mas Deus chama para que todos venham de uma igreja ali, de outra religião aqui, para que todos se reúnam com uma só igreja, uma igreja remanescente de um Deus, onde nós temos um só pastor e um só rebanho. Nós somos essas ovelhas. O chamado de Deus para você é que você aceite esse Jesus antes que seja tarde demais. É o último convite. As vozes, repito aquilo que eu disse antes, serão ouvidas. A mensagem será pregada. É o momento final e um momento crucial. E Deus está te chamando para essa decisão agora, antes que seja tarde demais. Se você está disposto a tomar uma decisão e dizer, Senhor, eu quero me preparar para a volta de Jesus, quero fazer parte desse povo, eu peço encarecidamente que você entre em contato ou comigo ou com alguém aí pelo WhatsApp, pelas redes sociais, ou aqui mesmo nos comentários dizendo assim, eu tomei minha decisão, eu quero fazer parte desse povo. Se você ainda não é batizado, quer ser batizado? Fale com a gente. Pastor, eu quero entender mais da Bíblia, eu quero estudar mais a Bíblia. Fale com a gente. Mas não deixe de se preparar para essa onda global que vai tomar todo mundo, que é a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, nós precisamos estar preparados. Avisado você já foi. E preparado você está? Se você gostaria de estar preparado, feche seus olhos. Nós vamos orar. Querido Pai, obrigado pela mensagem que tivemos hoje. Uma mensagem que mostra que este mundo, com a chuva de informações, este mundo que não nos permite mais pensar ou tomar decisões por nós mesmos, é o mesmo mundo que tem sido, ó Deus, bombardeado positivamente com a mensagem do Evangelho Eterno. As redes sociais, os meios sociais têm sido usados. Eu sei que tem muita gente cansada das lives. Eu sei que tem muita gente cansada de ver cultos virtualmente. Mas hoje eu sei que tem pessoas sinceras me assistindo. E eles estão orando comigo. Muitos deles já até se entregaram ao Senhor, mas por alguns motivos da vida se afastaram e hoje querem voltar. Querem se preparar para o grande evento global, a grande onda global que é a volta de Jesus, a nossa maior esperança. Nos prepara para isso. Avisados já fomos, mas não basta ser avisados e saber que Jesus vai voltar. O que interessa mesmo é estar preparado para esse dia. Nos prepara porque a gente não sabe o dia, não queremos ser pegos de surpresas, como foi no tempo de Noé. Nós te pedimos, bom Pai, que o Senhor prepare o nosso coração, prepare a nossa vida para esse grande momento, para esse grande evento, que é o motivo da nossa grande esperança, é o que nos move ainda aqui neste mundo de sofrimento e de crise. Nós pedimos, bom Pai, também que o Senhor nos ajude a sermos instrumentos em Tuas mãos para avisar o máximo de pessoas possíveis que Jesus está perto de voltar. Estamos à Tua disposição e nos entregamos em Tuas mãos. É o que oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que Deus te dê uma excelente semana. Que bom foi poder te receber aqui. Semana que vem a gente vai começar uma nova série. Eu não vou ainda dar spoiler sobre o tema, sobre o nome da série, mas já vou te dar um spoiler sobre o que vamos tratar nessa série. Você já questionou sobre a sua fé? Se é uma mera crença ou crendice? Já parou para questionar se você tem fé de verdade ou se vive apenas um fideísmo? Já parou para pensar se a sua fé tem alguma base ou você acredita de maneira cega? Já questionou a sua fé? Eu sei que você tem perguntas e questões sobre a sua fé. E eu quero discutir sobre isso com você na próxima série. Portanto, não perca. Nós vamos colocar a nossa fé contra a parede. Que Deus te abençoe. Espero te ver aqui. Tenha uma boa semana.